Olá, galerinha querida do meu coração! Hoje farei com vocês uma prova da Banca Fundatec. Você que é aluno concurseiro, que está se preparando para concursos públicos, ou até mesmo aluno do nível médio, que está se preparando para ingressar em um curso superior. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a alguma questão, podem deixar comentários no vídeo que depois eu respondo a cada um de vocês, combinado? Vou ler o texto que se chama A Arte da Paciência. Esse texto parece que foi feito para mim, da escritora Marta Medeiros, aliás, muito querida, por quem eu tenho muita admiração. Vamos ao texto. Esperar é um verbo que conjugo sem dificuldade. Não me lembro de nenhum instante da minha vida em que tenha conquistado algo na hora exata em que o desejei. Tudo para mim demora, começando pela infância, ela própria. Houvesse opção, eu teria crescido mais rápido, mas não havia. Então, me distraí andando de bicicleta em volta da quadra, brincando com bonecas que tinham um único vestido e colecionando livrinhos de história, enquanto aguardava o mundo adulto me puxar para o outro lado, onde eu escreveria meus próprios livros, usaria os vestidos que quisesse e daria algumas voltas pelo mundo, não só no quarteirão. Foi um processo lento. Nunca fui desbravadora, pioneira, essas palavras que dão consistência a um currículo. Mais cautelosa que impulsiva, fui subindo cada degrau lentamente, etapa a etapa, inclusive retrocedendo alguns. E deu tudo certo, vem dando. Quando caía em mim, já era experta em paciência. Passei a confiar no tempo. Hoje, sei que ele nunca traz minhas encomendas no ato. Confabula antes com os astros e só então decide quando será entrega. A mim, resta tocar a vida e aguardar com a casa limpa, a bebida gelada, flores no vaso. Paciência não é preguiça. A pessoa paciente não espera sentada. Ela continua em movimento e tropeça em meia dúzia de erros a ser encontrada pelo acerto. Respeito o relógio do destino. Fui apresentada ao meu atual namorado 44 anos atrás e nunca mais nos vimos, até que nos reencontramos e aconteceu. Demorou? Aconteceu pontualmente, nós é que não sabíamos ainda que a hora certa estava programada para mais tarde. A maturidade ajuda a lapidar a paciência. Tenho procurado ser mais dócil com minhas filhas, apesar da ansiedade natural de todas as mães. E com minhas orquídeas, cujos brotos estão custando a abrir, mais tolerante com meus pais, que apresentam as dificuldades inerentes à idade deles, e paciente comigo mesma, que sempre dependi de algumas convicções antes de agir, e elas têm sido mais raras, as dúvidas se acumulam. E mesmo quando as tenho, convicções, não bastam que sejam só minhas. Enquanto espero, escuto Lenine, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Talvez tenhamos que aguardar mais alguns anos, talvez apenas mais uns dias. Respiremos fundo. Que texto lindo, não é mesmo? E nós já temos aqui uma questão sobre o uso da crase. Eu vou fazê-la com vocês agora para não precisar voltar no texto depois. Lá na linha 10, nós precisamos completar com um A. Vamos ler um pouquinho antes. Mais cautelosa que impulsiva, fui subindo cada degrau lentamente, etapa a etapa, inclusive retrocedendo alguns. Entre palavras repetidas, não ocorre a crase. Inclusive, há uma música na internet de um autor desconhecido que traz o seguinte: cara a cara não tem crase, isso é fácil de gravar. Com palavras repetidas, não se deve crasear. Com palavras repetidas, não se deve crasear. Então, entre palavras repetidas, gota a gota, frente a frente, cara a cara, não ocorre o acento indicativo da crase. Vamos à próxima. A outra está na linha 20. A maturidade ajuda a lapidar a paciência. Turma, quem lapida, lapida algo. Eu vou lapidar um túmulo, não para um túmulo. Há um túmulo. Ele não exige a preposição ao verbo lapidar. Por isso, este a é um artigo. A paciência, a mesa, a cadeira, a caneta. Ele vai apresentar o nome, não ocorre o acento da crase aí.
E na última, na linha 22, mais tolerante com meus pais que apresentam as dificuldades inerentes, a crase está na linha 23, inerentes à idade deles. Se algo é inerente a outra coisa. E aí exige a preposição a. Preposição mais artigo, ocorre a crase. Idade é termo feminino. Nossa questão número 1 é de interpretação. Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir. O texto de Marta Medeiros parte de questões pessoais da vida da autora para provocar uma reflexão sobre o tema da paciência. Sim, tanto que ela começa lá, fala da infância, desde o início do texto. Todo o texto ela cita situações que ocorreram com ela, desde pequena, desde criança. Então, esta está correta. Para a autora, esperar uma atividade penosa que ainda lhe custa muito aceitar. Em momento algum, ela fala ou ela cita no texto que é uma atividade penosa. Tanto que o título do texto é A Arte da Paciência, que é uma arte saber esperar. Então, esta está errada, incorreta. A número 3, com o tempo, a autora tem aprendido a ter mais certezas na vida? Não. Se vocês voltarem, podem voltar o vídeo depois, lá na linha deixa eu achar a linha. Lá na linha 24 diz assim, um pouquinho antes a gente pega e diz: a elas têm sido mais raras. As dúvidas se acumulam. Se as dúvidas se acumulam, é porque ela não tem certeza das coisas que acontecem. Por isso está errada também. E aí, muita atenção, pessoal, porque as bancas gostam de intercalar o que eles cobram. Quais são as corretas, quais são as incorretas. Prestem muita atenção sempre ao que está pedindo a questão. Aqui, quais são corretas? Somente a número 1, letra A. Vamos à número 2, que era sobre a crase, só faltou preenchê-la. Era sem crase, né? Etapa a etapa, depois lapidar a paciência, inerentes à idade deles com crase. Então, letra B. Sem e com acentinho da crase. Vamos à questão número 3. Aqui nós temos uma charge. Analise as proposições a seguir a respeito do texto base desta prova e da charge anterior. Marta Medeiros compartilha da mesma visão de vida em relação à paciência que o senhor da charge que está lendo um jornal. Não, né, turma? Porque ele diz, ó, o que é que ele diz o senhor que está lendo o jornal? A primeira é minha paciência, que morre. O do lado companheiro diz que a esperança é a última que morre. E o que está lendo o jornal diz que a primeira para ele é a paciência. A Marta Medeiros não compartilha desta mesma visão no texto em que nós acabamos de ler. Por isso, errada. Pois ambos se sentem tranquilos ao esperar que suas vontades se realizem. Será que se sentem tranquilos ao esperar que as vontades se realizem? Também não, porque ele já diz ali, ó, que a primeira é a paciência dele que morre, ele já está inquieto. Então ele não está tranquilo. E também está errada. A 2 também. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Letra E, as proposições 1 e 2 são falsas. Vamos para a próxima questão. Número 4. Assinale a alternativa que indica a palavra que poderia substituir o vocábulo inerentes, na linha 22, sem causar alteração significativa de sentido ao trecho em que ocorre. É semântica. Desconsidere eventuais alterações estruturais que tenham que ser realizadas em virtude da substituição de palavras. Se precisasse modificar alguma palavra, então é para desconsiderar isso. Vocês não poderiam marcar a letra A porque discordante e divergente são sinônimos. Vocês não poderiam marcar a B porque contrárias e opostas são sinônimas também. Então só sobrou a letra C, são naturais. Opostas, contrárias, antônimas são sinônimas. As palavras, se vocês marcassem a A, teriam que marcar a D também, poderiam marcar a D. Por isso, letra C. Vamos à número 5. Assinale a alternativa na qual não haja o emprego de linguagem figurada. Anotem aí, ou conotativa. Conotação. Poderia estar escrito conotativo. Linguagem, sentido figurado é o conotativo. Sentido literal da palavra, denotativo.
Enquanto aguardava o mundo adulto me puxar, o mundo não puxa. Quem puxam são as pessoas, então, os animais também. Não, esta aqui está no sentido figurado. Fui subindo cada degrau lentamente. Poderia ser sentido literal da palavra, não sentido figurado, porque eu subo os degraus de uma escada. Vamos deixar esta questão aqui, esta alternativa em espera. Confabula antes com os astros, sentido figurado. Paciência não é preguiça, não temos sentido figurado aqui. Tropeça em meia dúzia de erros, eu tropeço em uma pedra, não nos erros. Sentido figurado. Mas a B, turma, esta é uma questão que vocês precisam voltar ao texto, porque a letra B está falando dos degraus da vida e não dos degraus de uma escada, literalmente. Por isso que a nossa resposta é a letra D desta questão, tá bem? Agora vamos para a questão número 6. Assinale a alternativa que apresenta a palavra ou expressão que poderia substituir corretamente a primeira ocorrência em que, na linha 2, sem causar incorreção gramatical ao trecho. Na linha 2 nós temos, eu anotei aqui, não me lembro de nenhum instante da minha vida em que tenha conquistado algo. Eu conquistei algo naquele instante. O da minha vida faz parte do instante. Por isso, vocês não vão colocar na qual, porque ele não retoma a vida, ele retoma a palavra instante. Por isso, se coloca no qual. Resposta letra D. Número 7, que é de pontuação. Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir. O uso das aspas na linha 12 deve-se à mesma situação de ocorrência das linhas 26 e 27, em que ambas as situações marca-se a ocorrência de uma palavra ou de um trecho fora do seu contexto usual. Não, porque lá na linha 12, sim, nós temos uma palavra utilizada no sentido figurado, fora do contexto usual. Mas na linha 26 e 27 é a música do Lenine. É uma citação. Ela leva aspas por ser uma citação e não por ser uma palavra fora do contexto usual. 2. Na linha 13, o emprego da vírgula achurada, que é sombreada, deve-se à ocorrência de um objeto indireto deslocado. Vamos à linha 13. A mim, vírgula, resta tocar a vida e aguardar com a casa limpa. Mas resta a quem tocar a vida? A mim, para mim. Objeto indireto e ele está deslocado, por isso existe essa pausa, essa vírgula. Correta número 2. 3. O emprego dos travessões nas linhas 24 e 25 isolam uma palavra que retoma algo dito anteriormente e esses sinais poderiam ser substituídos por vírgula. Sim, é uma questão que não precisa perder tempo e voltar no texto. Toda vez que vocês tiverem uma questão desta forma, desta cobrança, substituir dois travessões por duas vírgulas ou vice-versa, pode. Por quê, turma? A única diferença não é semântica, tá? A única diferença é que os travessões estão aí para evidenciar aquilo que vocês desejam. O escritor quer chamar a atenção do leitor, porque se nós colocarmos duas vírgulas, nós passamos os olhos pela leitura sem dar aquela pausa. Aquilo não vai nos chamar a atenção como se tivessem dois travessões, tá bem? Então, quais estão corretas? 2 e 3. Letra E. Resposta, letra E. Vamos para a próxima. Número 8. Nossa número 8 é sobre o que? Assinale a alternativa na qual a palavra que tenha sido empregada como pronome relativo. Quando ele é pronome relativo, nós podemos substituí-lo por o qual, ou qualquer variação de o qual, na qual, pela qual, pelos quais, dos quais, dependendo da frase. Na letra A, vocês têm na linha 1 do texto o seguinte: esperar é um verbo que conjugo sem dificuldades. Esperar é um verbo o qual conjugo. Já temos aqui a resposta da questão número 8. E se perguntasse qual é o referente, qual é o antecedente da palavra que? Verbo. Na letra B, que impulsiva da linha 9, vocês têm o seguinte:
mais cautelosa que impulsiva. Mais que, menos que, maior que, menor que, ele tem valor de comparação. Por isso ele se chama conjunção comparativa. Na letra C, que ele nunca traz, linha 11 e 12, hoje sei que ele nunca traz minhas encomendas. Hoje sei o quê? Isso. Eu substituo toda a frase por isso. Eu sei que ele é conjunção integrante. Na letra D, que nos reencontramos, linha 18, e nunca mais nos vimos até que nos reencontramos, até que aconteceu isso. Ele correu tanto que caiu, até cair. Vai dar a ideia de consequência, ele é uma conjunção consecutiva. E na letra E, que a hora certa estava programada para mais tarde, linha 19, nós é que não sabíamos ainda o quê? Isso, conjunção integrante também. Vamos à nossa número 9. Assinale a alternativa que indica o termo que exerce a função sintática de predicativo do sujeito no trecho a seguir. O número do termo está inserido imediatamente após o termo sublinhado. Função sintática é dizer sujeito, predicado, objeto direto, indireto, complemento nominal. Não é morfologicamente classificar um termo, que aí vocês falam as classes gramaticais: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, etc. Vamos encontrar o predicativo. O predicativo do sujeito aí, não sei se fala do sujeito. O predicativo do sujeito é uma característica. Para existir o predicativo é necessário ter verbo de ligação. E o verbo só vai ser de ligação se existir uma característica. Nós já temos aqui, ó, nunca fui desbravadora. Nós temos aqui o verbo de ligação. E aqui está a nossa resposta. Número 2, letra B. Na número 1, nunca fui, não, nunca, jamais, ninguém. Um advérbio de negação. Nós temos um adjunto adverbial de negação, porque é sintaxe. Aqui nós vamos dividir, porque é outra oração. Essas palavras que dão consistência a um currículo, quem é que dá consistência a um currículo? Essas palavras é o sujeito, sintaticamente, que dão o quê? Consistência é objeto direto e eles dão consistência a quem? A um currículo, objeto indireto. E aqui o sujeito. E o nunca adjunto adverbial de negação. Vamos para a nossa última questão. Assinale a alternativa que indica o número correto de pronomes presentes no trecho a seguir. Pronomes. Qualquer pronome, pronome pessoal, pronome indefinido, pronome de tratamento, pronome relativo. Vamos contar? Vamos lá. O me é um pronome oblíquo átono. É pronome. Nenhum é um pronome indefinido. Já temos dois. Minha é um pronome possessivo. Terceiro está aqui. Minha vida em que, na qual nós temos o que, pronome relativo, tenha conquistado algo, pronome indefinido, na hora exata na qual o desejei, em que, pronome relativo, e o desejei, eu desejei, ele está no lugar de um nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resposta, letra E. E essas foram as questões de hoje da Banca Fundatec. Espero que vocês tenham curtido a explicação, que tenham entendido a nossa língua portuguesa, mas, mesmo assim, se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou procurar responder a cada dúvida que vocês tiverem. E farei isso com o maior prazer e maior carinho. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima!